Oi, eu sou a Johanna. Eu sou a Thay. E tá começando mais um episódio do Comunica Podcast. Agora eu trouxe um convidado que ele deu uma reviravolta na carreira, mostrando que com dedicação e paixão as coisas podem dar certo. Mas, antes de apresentar o convidado, eu gostaria de agradecer a coordenação dos cursos de Publicidade, Propaganda e Jornalismo, ao Bruno, nosso editor, e ao Márcio, nosso idealizador. E também agradecer à reitoria da Uniderp. Gente, ele tem um currículo invejado pelo Brasil todo. Também é um radialista de mão cheia. Muito bem-vindo, Vini Prado. Obrigado, gente. Valeu. Tô aqui. Muito legal receber o convite de vocês. Assim, eu já participei de algumas coisas, mas participar de uma conversa para quem tá começando a carreira é sempre muito divertido, muito legal. E pode saber que vai ser muito útil. É um prazer ter você aqui no Comunica. Obrigado, valeu aí por terem convidado aí. Não sei se eu seria assim uma concurseiro de mão cheia, assim, né? Invejado pelo Brasil, talvez não, né? Só tive muita sorte. Vini, conta um pouquinho pra gente da sua trajetória, por favor. Como estávamos conversando aqui antes, né? Eu assim, quando eu estava me formando no terceiro ano do ensino médio, eu não tinha muita perspectiva do que eu queria fazer. Eu tinha coisas que eu gostava muito, paixões, hobbies, mas eu não tinha ideia de transformar essas coisas em carreira, né? Sim. Eu jogava vôlei no time do colégio, nadava profissionalmente, time de natação, amava aviação, amava não sei o quê, mas eu não sabia como que eu ia fazer para transformar tudo isso em carreira. Até fiz cursinho, mas não sabia exatamente que vestibular passar. E eu me lembro que eu tinha feito o Enem, eu fiz no segundo ano como o treineiro, mas quando chegou a hora de fazer o Enem no terceirão mesmo, eu resolvi nem fazer. Eu falei, não vou fazer porque eu não sei o que eu vou fazer. Sim. Vou fazer o Enem pra quê? Né? Às vezes passar aqui, né, e não aproveitar essa vaga, deixa pra lá. E aí eu resolvi começar a trabalhar em alguma coisa, buscar emprego, fiz 18, saí do terceirão, comecei a buscar emprego. E trabalhei em empresa de call center, e eu me lembro que em casa tinha meu pai e a minha mãe, ambos concursados públicos. A minha mãe, ela era concursada na área da enfermagem, da prefeitura, que eu não sou daqui, eu sou de Ribeirão Preto, interior de São Paulo, né? Então, a minha mãe é concursada na área da prefeitura e meu pai concursado na área administrativa do estado de São Paulo. E eu falei, vou tentar fazer um concurso público, né? Porque já que eu tô começando agora a minha carreira profissional, que pelo menos eu tente alguma coisa que tenha a mínima chance de ser mandado embora. Sim. Né? Receber melhor também, né? Não, nem tanto, mas eu tava pensando mais na estabilidade. Ah, sim. Né? Estabilidade de pelo menos ter uma paz e não me preocupar com ser mandado embora assim por qualquer motivo, você ter medo da empresa fechar. Não existe isso quando você trabalha para uma empresa pública, né? E aí eu comecei a prestar todos os concursos que eu podia. Eu não tinha curso superior, eu tinha recém terminado o ensino médio. Então, o que eu tinha? Eu podia fazer os concursos que exigiam um nível de ensino médio e isso, completo, que era o que eu tinha. E fui fazendo. Todas as provas que apareciam eu fazia. Quando eu tava com 19 anos, 19 para 20 anos, o primeiro me chamou. O primeiro concurso me chamou. E era para trabalhar no departamento administrativo, que a maioria de quem não tem curso superior vai para essas áreas administrativas como assistente, auxiliar, alguma coisa assim. E eu fui para a área administrativa do Hemocentro de Ribeirão Preto lá. E lá eu trabalhei no departamento de comunicação. Lá era, apesar desse nome, comunicação, não tinha nada a ver com publicidade, nada a ver com jornalismo. Era o departamento que gerenciava as linhas de telefone, as cartas que chegavam, tirava xerox, até encadernar, aprendi até a encadernar, fazer encadernação de livros, assim, nesse departamento. E lá eu fiquei por 6 meses. Aí eu fiquei sabendo que um outro concurso que eu tinha feito me chamou, né, me comunicou que tinha uma vaga disponível para mim, que a minha vez pela classificação foi alcançada. 6 meses depois que eu tinha entrado no Hemocentro. Só que esse era para trabalhar no Hospital das Clínicas, né? Só que era para trabalhar numa enfermaria, com horário com escala, sabe? Final de semana. Aí eu... Não. Mal sabia eu que anos depois eu ia trabalhar com escala, final de semana. Mas ok, a vida, né? Dá uns capotes, né?
E aí eu falei, não, esse não quero. E continuei trabalhando no Hemocentro lá, tirando meus xerox, encadernando meus livros. E aí, um mês depois, um outro concurso também do hospital, que no hospital tinha duas fundações. Uma fundação privada que é voltada para pesquisa e a administração pública mesmo, dita assim, que era do estado de São Paulo, que fazia administração. A tal da Fundação de Pesquisa, que é chamado FAEPA, eles fazem o controle das residências, porque é um hospital, né? Das residências, das bolsas de estudos, do controle de pesquisas e tal, vinculado à faculdade de medicina, faculdade de laboratórios, patologia, etc. Eles trazem o dinheiro para o hospital, mas o hospital ainda é um órgão público. Então, por isso, lá dentro tem dois tipos de funcionários. Tem os funcionários da fundação e tem os funcionários do governo do estado. O que me chamou primeiro foi o da fundação. E aí eu não aceitei. Aí um mês depois me chamou do governo. Lá pro hospital também. Só que esse é para ser uma vaga para trabalhar num horário de segunda a sexta, 8 horas por dia. E eu falei, vou. Ia ganhar mais do que eu tava ganhando no Por que Hemocentro. não, né? Um desafio. Minha vida é assim, eu sempre fui atrás de coisas novas. Cara, diferentes. sua mãe deve ficar tipo, ai, meu filho, concurseiro, que orgulho. Não sei na época Não, é o que porque ela pensava. Não. Pelo menos assim, não sei se na sua família, mas na minha, todo mundo ficava, filha, faz concurso. Que não sei o que, tipo, Mas Verdade, existe, concurso. mas existe uma cultura, acho que nacional, de que concurso é melhor. assim, E eu não sei se eu concordo. Eu acho que sim, tem suas vantagens, mas eu não sei se eu concordo que é melhor. Eu acho que você tem que analisar o que você quer pra sua vida. sim. E eu entrei no hospital. Lá era pra trabalhar no centro cirúrgico. Também administrativo o cargo, mas era pra trabalhar num departamento chamado Departamento de Materiais Consignados. Assim como você vai fazer uma festa, você consigna bebida, ou você consigna cadeira, tal, não sei o quê, você paga o que você usar. No hospital, eu não sei hoje, tá? Faz muito tempo que eu saí. Mas não sei hoje se ainda existe, mas tinha esse departamento. Era feito um contrato, aqueles pregões de licitação, né? Licitação pública. As empresas que ganhavam um contrato para ser empresas fornecedoras de consignação, elas entregavam um kit inicial de material e eram materiais de alto custo, por isso que eles eram consignados. Então, por exemplo, prótese de quadril. A senhorinha foi lá, caiu, rachou o osso, tem que fazer uma cirurgia, botar uma prótese no lugar do quadril dela. É um material absurdamente caro. É muito caro um troço desse. Sei lá, cirurgia de, sei lá, correção de deformação de coluna. É um negócio muito caro. E essas coisas são, naquele hospital era consignado para não ter que você gastar uma grana por algo que você não sabe nem quando, nem se vai usar. Então eles consignam essas coisas, se precisar, usa e paga depois que usa. Ok? Trabalhava nesse departamento. E eu controlava, era uma das pessoas que ajudava a controlar. Pega, recebe, confere com a cirurgia, faz o faturamento para a empresa poder emitir nota, conferir estoque. E trabalhava nesse lance aí. Fiquei lá por 3 anos. E nesse meio tempo, em 3 anos, eu passei a ter interesse na área médica. Só que eu sabia que eu tava com 22, acho 21, 22. Só que eu sabia que já era tarde demais para tentar medicina. Primeiro, que minha família não ia ter condições de me sustentar. Né? Não ia ter como. Eu tinha que trabalhar. E quem faz medicina não pode trabalhar. Porque a medicina, além de ser muito caro, mesmo que você consiga passar na pública, é uma faculdade de período integral. E ela é inconsistente, porque não é todo dia que você vai ter aula integral. Eu sei disso hoje, porque eu passei a ter conviver com médicos e residentes ali, eles contavam. Não é todo dia que tem aula integral. Você não sabe bem quais são os dias que vai ter aula integral. Você tem que estar à disposição da faculdade. Tem dia que você vai ter que pegar e viajar, vai ter que fazer, sei lá, ir para um laboratório de patologia num horário muito maluco, que é o único horário que liberou. E pessoas que têm a rotina que a faculdade de medicina exige, você não pode ter um compromisso de trabalho. Então, são 6 anos, pelo menos, só dedicado àquilo. E eu pensei, meus pais não vão ter condições de me manter. Isso se eu passar numa pública, porque pagar uma particular, nem pensar, não tem como. Mas eu descobri ali no hospital que tinha outras formas de eu trabalhar ali nesse método, sem precisar fazer faculdade de medicina. E como era um hospital público vinculado à Universidade de São Paulo, a USP, eles tinham tem vários cursos e tem uma área de cursos para os funcionários. E lá eles tinham um curso, na época,
para instrumentador cirúrgico. E eu podia fazer esse curso de instrumentador cirúrgico. Eu não ia ter certificado para trabalhar em outros hospitais como instrumentador cirúrgico, mas se precisassem de mim alguma coisa, se acontecesse alguma emergência, eu poderia me oferecer para ajudar, sabe? Tipo assim, eu tenho um curso, eu sei o que eu tô fazendo, entende? Eu não era um instrumentador cirúrgico, porque eu não sei hoje, mas acho que instrumentador cirúrgico é uma faculdade também que você tem que fazer, ou pelo menos é um tecnólogo. É um curso sério. Mas ali dentro, não. Ali dentro, qualquer auxiliar de enfermagem com um curso da USP de instrumentador cirúrgico poderia instrumentar uma cirurgia. E eu, interessante, fiz o curso. E aí, em um dia, eu tava fazendo um horário noturno, porque uma colega que trabalhava à noite tinha saído de férias, e como eu era o que tinha mais experiência, eu fui cobrir o horário dela. E aconteceu uma situação que o instrumentador não estava presente e precisavam operar. Vai você. E agora? Né? Agora é seu passaram lá na sala. Tem o telefone de um outro instrumentador aí. Não. Eu posso instrumentar. Né? Como assim? Aí, eu posso, assim, não posso fazer nada muito complexo, mas como é uma cirurgia de emergência que tem que fazer ali. Acho que era uma criança que tinha quebrado o braço e precisava fazer uma inserção de uma haste provisória. Eu sei instrumentar esse material aí. Eu entrei na sala e comecei a fazer a instrumentação cirúrgica. Eu falei, cara, isso é muito legal. É legal. E olha a ironia. Da primeira vez que eu tinha entrado numa sala cirúrgica, eu quase vomitei. Meu Deus. Mas porque eu não tinha feito o curso ainda. Foi a primeira vez primeira semana minha no hospital. Contato, né? O cheiro de centro cirúrgico é um negócio... é um cheiro muito desagradável, assim. Mas aí depois, estando ali todo dia, vendo coisas todo dia, você acaba ficando calejado, entendeu? E aí foi onde me deu a interesse de fazer o curso. E aí eu fiz o curso. Fiquei um tempo no hospital e a vida me levou para o interesse de tentar fazer algo relacionado à comunicação, mas não era uma coisa relacionada à rádio, de publicidade ou jornalismo específico. Não era bem voltado, né? Não, porque quando as pessoas pensam comunicação, a maioria das pessoas vão pensar, sei lá, eu quero ser ator, eu quero ser diretor de cinema, eu quero ser jornalista, eu quero ser... Não, e no meu caso foi muito sem querer, porque eu sempre fui uma pessoa que gosta de pesquisar assuntos diferentes. Apareceu uma notícia, blog de tecnologia, sigo todos. Apareceu lá, sei lá, eu não lembro onde eu li, mas faça uma rádio web na sua casa com seu computador. Vou tentar. Interessante. Conversar em casa. Em casa, o computador ser o meu estúdio, não, vou fazer. Comprei aqueles microfoninhos, não sei se vocês lembram, antigamente tinha uns microfoninhos que você colava... eu tô revelando. Aí, entregando. Antigamente, antes de existirem monitores de LED, né? Aqueles monitores de tubo. Uhum. E aí, pra você poder ter... Tava engatinhando esse negócio de conversar na internet, né? Por voz e tal. E aí você podia comprar aqueles microfoninhos que ligam naquela entrada rosa do computador e você cola a base dele na lateral desses monitores. E aí você pode, ficar... fácil, assim. Já viu? Já vi. Se a gente quiser pegar uma imagem, a gente vê. E aí eu comprei um daqueles, né? Era bem básico o meu equipamento em casa. Nós estamos falando aí de 2008. E aí, ainda tinha esse monitor aí, e eu comecei a brincar de fazer rádio, né? Com Windows Media Player, né? E eu peguei gosto por isso. Mas eu continuei trabalhando no hospital, normal. E eu peguei gosto por isso. E aí, as redes sociais estavam começando naquela época. Eu lembro que eu tinha Orkut, Facebook Facebook já existia no Brasil, mas o idioma... Não tinha idioma em português ainda da página do Facebook. Não era muita gente que tinha. E eu usava o Twitter. Ainda era o Facebook? Orkut, não era ainda? Era o Orkut, não era? Tinha o Orkut. É que os dois coexistiram por um breve momento, o Orkut e o Facebook. né? Por um breve período. Não era de Facebook, não. Já era Facebook só. Já era bem parecido, a cor meio azulada lá. Só que era aquele azul meio... Era tudo quadrado, né? Isso, era um azul meio cinza. Não era esse azul... Era apagado. Sim. Era coisa meio apagada. E o principal motivo que as pessoas entravam no Facebook era pra jogar os joguinhos. Que tinha os joguinhos lá. E eu não fui diferente. Desse aí não. E aí, eu no Facebook, através do Facebook, eu comecei a pesquisar coisas sobre rádio. E eu lembro que tinha muitas páginas daquilo. Ainda não existia a separação por geolocalização, que hoje existe. Você busca alguma coisa no Facebook, você vai ter prioridade em encontrar coisas próximas a você. Naquela época, não. Você encontrava
o que a palavra-chave bater, né? E eu lembro de pesquisar muito sobre coisas sobre rádio, porque começou a me interessar esses assuntos. E aí eu comecei a conhecer pessoas ali da minha cidade de rádio. E conheci locutores de rádio dali. E eu sou aquela pessoa que, assim, eu confundia duas rádios que têm o mesmo segmento. Eu não vou falar nomes aqui pra não dar, mas vamos supor, duas rádios que têm o mesmo segmento de música. Eu não sabia diferenciar qual que era qual. Pra mim, tocava a mesma música, a música que eu gostava, e beleza. O nome da rádio, não lembrava. Eu lembrava de uma ou outra rádio que eu sabia que a minha tia só ouvia aquela rádio, aí aquela eu lembrava, mas outras rádios eu não fazia distinção. Eu não me via uma pessoa trabalhando na rádio, eu não me via uma pessoa sendo locutor de rádio, eu era uma pessoa muito tímida. Eu era tímido. Sim. Apesar de ser uma pessoa falante, mas eu era tímido. E aí eu fui com esses locutores que eu passei a conhecer, comecei a visitar a rádio, comecei a ver como era o estúdio. Putz, que legal esse estúdio e tal. E o pessoal foi me falar. E eu perguntei um dia, como que eu faço pra trabalhar nessa profissão? Porque eu nunca vi faculdade disso. E aí eu falei assim, você pode fazer a faculdade de comunicação social, focado na área de radialista, ou você pode fazer o curso de tecnólogo no Senac de radialista, Sim. no setor de locução. E aí, ir lá no Senac, lá tinha esse curso. Então, eu vi mesmo que você fez o curso de radialista lá no Senac. E aí eu queria saber também o que te motivou, como que contribuiu hoje em dia pra carreira da rádio. O Senac foi uma grande, literalmente uma escola, porque ali quando eu comecei a fazer rádio web, rádio na internet, eu só ia fazendo. E no Senac você passa a estudar as áreas da comunicação, você tem um estudo muito aprofundado é muito engraçado porque a palavra você tem um estudo aprofundado da prática da neurolinguística. Então você estuda a implementação da neurolinguística. No curso de rádio você aprende diretamente como você vai se comunicar com a pessoa, porque o rádio é ao vivo. O rádio é um meio de comunicação, apesar de as pessoas acharem que a rede social tem o seu valor. Eu não digo que não tem, mas o rádio tem algo que é inerente ao ser humano, que é a absorção sem prestar atenção. Por exemplo, na rede social você pode ficar ali o dia inteiro no seu feed, vai aparecer 1 milhão de anúncios ali. Aquele anúncio para te pegar, ele tem que ter um desenho que te atrai, ou se você tá ouvindo com som, tem que ter um som que te atrai, e ele tem que ser muito bem destacado em comparação às outras milhões de coisas que você tá passando. E mesmo assim, às vezes você só momentaneamente para e passa. Pra rede social, se você pegar isso em números, pra rede social, pro Instagram, aquilo já conta como uma impressão. No rádio não é assim que funciona. O rádio a gente tem... É uma mídia que a gente tá ouvindo, tá brigando com novas mídias desde que ele foi formado praticamente. Sim. Né? Mas a rádio tem uma coisa que nenhuma outra mídia tem. Ainda não inventaram uma outra mídia que tem. Que é a capacidade de entregar uma mensagem sem a pessoa precisar parar para prestar atenção. TV? Cria um vínculo ali, né? Uma forma passiva, assim, você fala. Exato. Né? O rádio ele ganha pela frequência e a repetição. E eu aprendi isso no Senac. E é real isso. Se você teve um ano 2019, vocês são de publicidade, não sei se vocês vão saber da história, mas provavelmente sim. Na rádio onde eu trabalho tinha uma festa, uma premiação que acontecia anualmente, que era o prêmio de criação para rádio. E era um prêmio, né, todo ano acontecia e tal. Sim. E teve um ano que teve uma propaganda da Outpet, que era uma musiquinha. Você comeu de novo o meu sapato. E o cachorro responde, é que acabou a comida do meu prato. E é uma musiquinha. E isso ficou na cabeça das pessoas. E ganhou o prêmio da noite. Quem julgava, os melhores eram publicitários de outros lugares do país. Ganhou disparado, assim. A nota foi a nota mais alta de julgamento, porque ele entrava na cabeça das pessoas. Você podia nem lembrar o que a letra estava falando, mas a composição, a arte implementada ali, fazia com que aquilo, quando tocava, se destacava das outras coisas, e como o rádio trabalha com repetição, Fica na memória. E isso é uma coisa que nenhum outro meio de comunicação consegue fazer. Porque você não precisa... A audição do ser humano, todos os nossos 5 sentidos, eles trabalham basicamente interpretando a mesma coisa, que são frequências eletromagnéticas.
No espectro de luz eletromagnético, a gente consegue... Uma faixa dele, a gente enxerga. Então, a gente interpreta uma parte do espectro pela luz e pelos olhos. Uma outra parte do espectro eletromagnético, a gente interpreta ouvindo, que é os nossos tímpanos interpretam a vibração dessas frequências e traduz para o nosso cérebro. Outra parte, a gente interpreta pelo calor, que vem pelo tato, que são as vibrações das ondas numa frequência muito alta específica, que ela vibra em mudança de temperatura. O rádio, pela audição, consegue fazer com que nós escutamos, nós nascemos escutando coisas. E conforme a gente se desenvolve o nosso corpo, nós aprendemos a deixar de prestar atenção em tudo. Então tem coisas que acontecem à nossa volta que a gente não está prestando atenção especificamente naquilo, mas a gente só percebe que alguma coisa mudou quando a gente perde. Perde Por time, exemplo, né? a gente entrou aqui no estúdio. O estúdio é todo fechado, tem isolamento e tratamento acústico. Tava tocando o ar-condicionado. Quando desligou o ar-condicionado, você percebe o quão silencioso é o local. E isso é só a audição que consegue te dar isso. Mesmo que você não estava prestando atenção no ar-condicionado, ele estava ali, ó, no seu ouvido. Você só prestou atenção nele na hora que cortou. E o rádio é assim que ele trabalha. Sem a pessoa precisar parar e ouvir, a mensagem está ali, ó. A mensagem está ali. Tá lá, tá lá, tá lá. E isso é muito marcante, porque você não precisa parar. O que tá falando? Não. Você escuta hoje uma mensagem. Amanhã você escuta a mesma mensagem. Mesmo que você não pare para prestar atenção. Pronto, guardou. É assim que funciona. E eu me apaixonei por essa área. Cara, como é mágico isso. É impressionante. Você consegue entregar uma mensagem no inconsciente da pessoa, sem ela perceber. E aí eu fiz o curso. Gostei muito dessa parte de linguagem, gostei muito também da parte de fono, é muito legal. E fui interessando, assim, pela área. E aí o desafio eu trabalhava num hospital. O que eu ia fazer no hospital me formando num negócio desse? Sim. Era uma área. Vini, e pra você, assim, quando você começou em web rádios, né? E quando você saiu, assim, do hospital, qual foi a sua impressão de entrar numa rádio ou de trabalhar como locutor? Eu não saí do hospital para ir para uma rádio. Eu saí porque eu tava fazendo assim, eu tava terminando o curso e eu precisava praticar. Entendi. E já aconteceu, e até hoje acontece, tem locutores você vai na 14 e tem locutores na porta de loja. Sim. E apareciam essas oportunidades. Aí assim, você começa a conhecer a galera dos professores, a galera Sim. do meio, você entra num mundinho, né? Sim. Fala o que Aí é. apareceu vaga pra ser locutor de porta de loja numa operadora de celular lá. Tô indo. Mas e o seu trabalho? Deixa meu trabalho. E aí eu comecei a ter problema com a minha chefe. A minha chefe começou a reclamar. A gente conta com você aqui, você falta. E eu, olha, é uma coisa que eu quero fazer. Eu tô focando nisso daqui. Sim. Desculpa. Desconto do meu salário, mas... É que é diferente quando a gente trabalha com uma coisa que a gente ama, né? Assim, Só fala que a gente não diferente. trabalha, né? Quando a gente faz o que a gente ama, a gente não tá trabalhando. Mas isso é perigoso, viu? Isso. Eu vou falar disso depois. Isso é muito perigoso. E aí, como eu tava tendo muita briga com ela, Sim. coincidentemente, olha só como o universo conspira, né? Eu fiz 4 concursos. Quando eu tava na minha fase do concurseiro, Aí. foi 4 provas que eu fiz. 4 concursos que eu fiz. E nos 4 eu fui chamado. Um deles eu não fui, foi aquele da FAEPA lá, mas os outros 3 eu fui. Quando eu tava tendo essa fase de briga com a minha chefe, o último concurso me chamou, que coincidentemente foi a primeira prova que eu fiz. O primeiro concurso que eu fiz foi o último que me chamou e ele tava pra caducar. Eu tinha passado em 6º lugar e eles demoraram pra chamar quase 4 anos. E eles me chamaram. Era pra trabalhar na agência de regulamentação de trânsito. O que seria a AGETRAN aqui? Lá. Só que lá é público. Ainda é público até hoje. Era pra trabalhar também, área administrativa, departamento de licitações e compras. E como eu já tava brigando com a minha chefe mesmo, já não tava mais legal. Trabalhando no hospital. Eu acordava muito cedo, porque eu entrava 7 da manhã. Não quero mais. Resolvi aceitar. Era pra ganhar R$50 a mais. E eu fui. Só que quando eu entrei lá, chamava Transerp na época. Quando eu entrei, eu já falei com o diretor administrativo. Falei, eu tô me formando em rádio. Se aparecer oportunidade, eu não venho trabalhar. De fazer alguma outra coisa que vai beneficiar essa minha carreira. Isso daqui, se tudo der certo, é provisório. Então, não... Assim, né? Sim. É provisório e tal. E assim foi. E eu fiquei 1 ano e meio nessa empresa.
Durante essa empresa, eu tirei licença não remunerada uma vez para ir para a capital, em São Paulo. Morei 3 meses lá, para tentar emprego nas rádios lá, porque aí eu já estava formado. E eu fui tentando. É muito difícil entrar nesse mercado de rádio. Muito difícil. Rádio, TV, é muito difícil. Existe um nicho muito fechado. A não ser que você tenha a sorte de entrar como estagiário e ser visto. Né? Alguém estranho, assim, é muito difícil. Mas não é impossível. E a coincidência é que aqui, na rádio onde eu trabalho hoje, na Blink, a Blink, ela tava abrindo no ano que eu tava me formando. E quando a gente fez... No final do curso, a gente tinha 2 trabalhos. Um trabalho a gente tinha que apresentar... fazer uma apresentação sobre um assunto específico. E a gente era dividido em grupos. E a outra apresentação era toda a equipe junto. Era como se fosse um TCC coletivo que nós íamos montar a Rádio Senac. Então a gente ia ter um dia, 24 horas do dia, de uma rádio. Então nós montamos a programação. Só foi tudo gravado, mas nós gravamos e montamos a programação de uma rádio fictícia. Rádio Senac, gravamos vinhetas, programas, tudo. Então eram 2 trabalhos de conclusão. E o meu grupo, o trabalho de apresentação, né, mas caiu para novas mídias. Isso. E eu muito preguiçosamente fui no Google, novas rádios. Apareceu o site da Blink, o site que estava abrindo a rádio. E eu achei muito legal a ideia o conceito desse negócio de meio ambiente, ser verde e tal. Isso não é uma coisa comum. Agora pode até ser que seja mais comum, mas não era uma coisa comum no mercado de rádio lá em 2010. E eu achei muito interessante daquilo. E eu fiz a apresentação, muito legal e tal. Mas assim, eu tenho TDAH, né, gente? Então as coisas somem na minha mente às vezes. Assim. E eu tão preocupado em procurar emprego em rádio, eu nunca pensei em vir para Mato Grosso do Sul. Né? Para mim, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso era a mesma coisa. Não! Eu sinto dizer... Eu sei, agora que eu moro aqui, eu sei como é ruim. Mas, gente, o pessoal de São Paulo é assim. Você começou nas rádios online, né? Online. E aí, pra você, tem alguma diferença das rádios online para as rádios mais tradicionais? Tem. Existe sim. Nas rádios online, você é você. Você é o estúdio, você é o diretor artístico, você é o programador, você é o secretário que conversa com o ouvinte, você faz tudo. Tudo. Você é tudo. Você pode ter só o seu horário, né? E outros apresentadores terem os outros horários. Mas durante o seu horário você faz tudo. Você faz tudo. Numa rádio grande, uma rádio comercial, não é assim que funciona. Claro, existem rádios com uma estrutura muito maior até da rádio onde eu trabalho. Mas, no geral, existe uma certa estrutura de departamentos assim que uma rádio web não tem. Eu acho que uma rádio web que tem o mais parecido estrutura que uma rádio FM tem era uma rádio que tinha até alguns anos atrás, que era a Coca-Cola, a rádio da Coca-Cola. Que ela era uma rádio web e ela tinha só no aplicativo, no site e nos agregadores de rádio. E ela tinha um estúdio, uma sede, uma área administrativa, área comercial. Eu acho que no Brasil é a mais parecida, assim, uma rádio web e ela nem existe mais hoje. Né? Ela fechou. Né? Mas é muito diferente, assim, o mercado de web com o mercado de FM. Vini, então, a gente viu que você gosta de falar um pouquinho, né? Conta pra gente, como que você se prepara, assim, pra entrar ao vivo? Você tem algum ritual ou algo do tipo pra te deixar mais tranquilo? Eu acho que o natural funciona melhor no local onde eu tô hoje. Existe sim uma questão de postura. Hoje a gente tá com câmera, de podcast com câmera, gente. Podcast é um programa de rádio, tá? Que isso? 360, Não, claro. Mas é isso que eu quero dizer. Tipo assim, antigamente podcast você só escutava e levava horas pra baixar da internet. Você assiste junto. Exato. Hoje, claro, tem essa câmera, tem transmissão ao vivo. A rádio que eu tô, a Blink, ela é uma rádio que deu esse pontapé no Brasil de transmitir simultaneamente tudo que tá no rádio, tá no FM também. Multiplataforma. Então tem câmeras lá dentro do estúdio. A diferença é que lá não tem ninguém operando. As câmeras elas trabalham com uma inteligência artificial que fica fazendo corte sozinhas. Legal. Mas
existe um cuidado, né? Sim. Então, às vezes você tá falando... Antigamente, antes das câmeras, você podia estar falando assim, sorrindo, né? Mas você podia fazer uma careta, né? Hoje em dia não pode mais. Então, você tem que vestir uma consciência. Não digo nem um personagem, mas você tem que vestir com uma consciência de que a partir daquele momento você não é o Vinícius, né? Não. Você é o Vini Prado, é o personagem apresentador da Blink. E eu acredito que pra TV também é assim. Pro jornalismo, pro jornalista também é assim. No momento que você tá ali pra apresentar o que você tem que apresentar, você não é mais você. Você é o apresentador da emissora pra qual você trabalha. Existe sim alguns cuidados que você pode ter na questão vocal, aquecimentos vocais e tal, mas eu acho que o mais importante é essa consciência. Antigamente, quando eu me formei, já não era mais tanto assim, mas antigamente você tinha um lance de você precisava ter voz bonita pra trabalhar em rádio. Hoje em dia não é mais assim. Antigamente você não podia falar porta, amor, porco. Não, hoje em dia você pode falar porta, amor, porco. Não tem problema, entendeu? Existem sim algumas rádios que ainda implicam com isso? Existem. Mas a maioria já não implica mais tanto. Então, as coisas elas estão se democratizando, assim, né? Eu acho que a única coisa que você tem que ter é a consciência do trabalho que você vai fazer. A consciência da importância do trabalho que você vai fazer, do tamanho do trabalho que você vai fazer. E que ali, atrás do microfone, o que a gente fala, a gente pode mudar a vida de uma pessoa. Eu costumo brincar que o locutor foi o primeiro influencer. É verdade. É verdade. E eu já vi casos reais, assim, sabe, de pessoas que me contam. Nossa, você falou tal coisa num dia que mudou meu dia completamente. Eu tava triste, você falou um negócio alegre. Eu apresento um programa que fala de trânsito. As pessoas, cada uma, isso é natural do ser humano. A gente gosta de reclamar de tudo, só que cada um quer ficar no seu mundinho reclamando. Mas a partir do momento que você une isso e expressa algo que todo mundo que quer falar, todo mundo se une para reclamar sobre a mesma coisa. E eu vejo isso todo dia. Quando a gente vai falar de alguma coisa que está acontecendo na cidade e as pessoas se unem, que em outras situações cada um ia cuidar do seu, para convergir na mesma coisa. E isso é real, é nítido, assim. Eu tenho essa noção, essa impressão. Eu não sei se eu vou fazer isso o resto da minha vida. Eu sou uma pessoa muito volúvel. Pode ser que amanhã eu não queira mais. Eu gosto Volúvel não, atualmente. multifacetado. Isso, exatamente. A rádio mesmo me deu esse lance de aprender coisas diferentes, assim, né? De outras tarefas, outras funções e tal. Uma coisa, assim, muito legal que você falou, de você estar no dia a dia das pessoas, né? Meus pais escutam muito o Blink, né? E, assim, eu vejo que eles tratam como uma companhia, assim mesmo, sabe? E isso é muito legal, uma das magias do rádio, né? Mas é verdade. A gente tá ali, as pessoas tentam comparar o rádio com uma plataforma de streaming de música. E não é essa comparação que tem que ser feita. O rádio, ele hoje em dia, claro, a música tem menos importância no rádio, porque realmente existem outras formas de você ouvir música. Mas a gente vem ouvindo que o rádio vai acabar desde que inventaram a televisão. Isso foi nos anos 50. Aí depois disso, lá nos anos 2000, quando veio o CD, nem 2000, quando veio o Discman, que a pessoa podia carregar o CD, as pessoas falavam, agora o rádio acaba. Porque as pessoas vão poder ouvir música em alta qualidade, em alta definição, né? Porque o CD tinha alta definição. Não sei o aparelhinho que você colocava na calça. Não. E falavam que o rádio ia acabar. Depois disso, veio o MP3. MP3, eu ia falar isso agora. O rádio vai acabar. E não acabou. Ao contrário, os MP3 vinham com um rádio FM, um sintonizador de rádio FM. Você podia ouvir essas musiquinhas lá, mas você podia clicar no botãozinho do rádio e ouvir rádio. Aí depois disso veio quando? YouTube, em 2009, acho que o YouTube veio, em 2008. Agora sim, o rádio vai acabar. Não vai. Quem na verdade, que tá tentando acabar com na verdade, não, é um novo tipo de mídia, né? O YouTube veio e pronto, agora sim o rádio acaba. Porque todo mundo enxerga o rádio como se fosse a mídia mais fraca. E na verdade, ela é a mídia mais simples, talvez, acho que não perde nem pro impresso. O impresso é mais complexo do que o rádio, no sentido de tem uma notícia, precisa ser colocada ali e tal. O rádio é mais simples. Você apertou o botão, abriu o microfone, você fez a notícia.
A tiragem de um jornal impresso ela é mais complexa. Uhum. O rádio é um meio de comunicação muito simples. Existem suas complexidades, mas ele é simples. Mas a força dele tá aí. Porque, por exemplo, vou dar um exemplo. Na tragédia que aconteceu no ano passado no Rio Grande do Sul. Acabou a energia elétrica, apagão, nananá. Qual foi o meio de comunicação que estava presente? O radinho de pilha. Tava lá. Jornais não chegavam, redes sociais não tinha, porque as antenas de internet foram... Acabou a energia, as antenas de 4G para funcionar. TV precisa de energia, mas rádio, tem radinho de pilha. Entende? É nessa simplicidade que o rádio ganha. E a gente tá ouvindo, né, que o rádio vai acabar desde os anos 50 e tá aí, não aí. Tudo quanto é lugar tem rádio, tá, não sei o quê. A gente se transforma, o rádio se transforma, e eu acho isso válido. Tem mesmo que transformar, tem mesmo que seguir novas tendências, mas acabar, acho que não. Olha aí, engraçado, aqui no Brasil a gente tomou no quesito tecnológico do rádio, né? Nós tomamos um caminho que é acabar com as rádios AM, para ter mais FM, digitalizar alguns sinais, algumas coisas. Os Estados Unidos foi ao contrário. Lá tem menos FM, mais AM, mas tem milhares de rádios. Então, não é uma coisa que um data para acabar. Eu acho que é uma mídia que vai continuar aí. Se eu vou estar junto, eu não sei. Então, é uma experiência que agrega, né? Dentre toda essa parte, Vini, eu queria saber mais de você quais foram o seu desafio dentro da locução no conteúdo ao vivo. De toda essa transgressão que teve, toda essa mudança, o que foi seu maior desafio? De fazer ao vivo, eu acho que foi ter a noção do tamanho. Eu não tinha essa noção do tamanho. Eu já estudei, né, a importância do rádio, na teoria, mas eu só fui ter essa noção. E, na verdade, eu entrei no ar como todo... não estagiário, mas tipo, como todo novato. Você não vai entrar no horário mais... né? Eu vou entrar de madrugada. A primeira vez que eu apertei o botão e falei o slogan da rádio era de madrugada, né? Eu falei o telefone da rádio errado. Falei o meu telefone no ar, vai chamar da rádio. Da manhã. Olá. Entrei de madrugada. Já apertei uma vez, fui falar, manda sua mensagem. Fui falar o telefone da rádio, eu falei o meu telefone no ar. Meu Deus. Né? E aquilo, você pensa, né? Quando você fecha o microfone, meu Deus, vão me ligar, vão me mandar mensagem. Algumas pessoas até mandaram, ignorei, tá tudo certo. Mas eu só fui ter a noção real do tamanho quando veio a primeira pesquisa de audiência. Que a pesquisa é feita frequentemente, né? Quando veio a pesquisa de audiência, na pesquisa saiu um número médio de pessoas que escutam por minuto a rádio onde eu trabalho. Aquilo me deu um banho, assim. Levou uns 6 meses. Então, eu entrei na rádio, uns 6 meses depois foi quando saiu essa pesquisa. 130 mil pessoas por minuto escutavam a gente. Meu Deus. Você deve ter ficado bem. Nossa, eu nunca tive essa audiência no rádio web. Nunca, é um número 5 absurdo. minutos, assim. Tipo assim, não, vamos pensar que agora juntos, 130 mil pessoas por minuto. Isso que significa que a cada minuto tem 130 mil pessoas escutando. Isso naquela época, né? Lá em 2013. Né? Imagina hoje. Então foi quando virou a chave e falou assim, caraca, 130 mil pessoas por minuto. A responsabilidade, assim, muito, também, né? muito, muito doido isso. Foi quando me veio o desafio foi entender isso, assim. Levei 6 meses e não foi sozinho que eu aprendi isso. Precisei desse número pra eu ver que não era só um trabalho legal, assim. Você entendeu que o seu público estava junto com você. Isso, exatamente. Foi por aí. Eu tenho uma curiosidade muito grande pra saber se é você que escolhe as coisas, as músicas, os conteúdos, as coisas que aparecem na rádio. Como que funciona? É você que tem essa programação? Você chega lá e fala, não, eu vou colocar isso aqui. Ou tem todo um roteiro pronto pra você fazer no momento do ao vivo? Depende. Você tá perguntando pro Vini ou você tá perguntando pro apresentador genérico, assim, tipo qualquer apresentador? Não, pro Vini. Pra mim, algumas coisas eu tenho autonomia de colocar, mas é porque eu acumulo funções lá. Eu não sou mais só apresentador. Eu acumulo função de produtor artístico, programador musical, produtor de pauta. Eu tenho uma certa liberdade para fazer algumas coisas. Eu tenho um acesso
não maior, mas eu tenho um acesso mais próximo do diretor artístico e já tenho uma noção de como todas as coisas funcionam, assim. Então, por exemplo, a programação musical da rádio, eu sou uma das pessoas que faço a programação. E a palavra final é dele, né? Sim, mas você que faz o mapa de mídias mesmo. De mídia publicitária, não. Sim. Existe um departamento comercial para isso, mas a parte artística, sim. Então, por exemplo, a sequência de músicas que vai tocar já vem pronta, mas eu fiz essa sequência. Ele revisou, entendeu? Já agora, se você trouxer outro locutor aqui, ele vai falar, não, já vem pronta, ele não pôs a mão naquilo. Né? Mas já aconteceu de você estar, por exemplo, ao vivo e falar, não, eu quero essa aqui. Não. Não. Por querer, não. Porque, Poxa. não é assim. Porque, e olha só como é engraçado. Porque quando eu comecei a fazer essa parte da produção artística da rádio, foi quando eu tive a noção real dessa questão da neurolinguística que eu aprendi. Porque até uma música, ela pode causar um sentimento numa pessoa. E a sequência de uma música, essa música depois daquela, antes da outra, tem um porquê, tem um funcionamento. Se você muda a ordem, ela pode causar um sentimento diferente. E isso tudo é comprovado. Então, a sequência de músicas ela é montada de uma forma, escolhi essa música, depois dessa, por conta daquilo, os programadores musicais, no caso, né? Por conta disso. Então, o locutor ali dentro do estúdio, eu não sei em outras rádios, tá? A maioria das rádios... Amo você mudando de voz. Não mexem, entendeu? Não. Como você enxerga o papel do radialista hoje? Dessa de ser um influencer. Claro, antigamente, quem trabalhou no rádio nos anos 90 diz que naquela época o negócio era, né? Os caras eram os famosos, as pessoas reconheceram a rua e tal. Hoje não é mais assim. Hoje a gente tem muita concorrência no sentido de existe o influencer da rede social. Esse sim é o famoso hoje. Nem o cara da TV é famoso mais, é o cara da rede social. Né? Mas a gente tem esse poder de influenciar isso. Eu acho que as pessoas, os radialistas, meus colegas, eles têm que ter essa noção. Eu acredito que tenham que ter essa noção. Se não tem, amigo, busca outra profissão. Talvez não seja para você. Ainda mais com o podcast, né? E as mídias digitais, você acha que ele tem esse papel? Acontece, porque, por exemplo, por mais que a pessoa não goste de escutar uma rádio, por mais que, vamos supor, você entra no seu carro, você não tem um costume de ligar o rádio, você vai direto lá no seu Spotify lá e bota a sua playlist, ou vai no YouTube e põe o seu podcast. No momento, vamos dar um exemplo aqui. Acontece alguma coisa, seu plano de internet cai, ou o seu celular não tá com bateria suficiente, a maioria, 90% das pessoas vai apertar o botãozinho lá, pum, rádio, para não ficar em silêncio. E aí não tem jeito. Aí você acaba ouvindo o cara falando, mesmo que você não seja um hábito que você faça todos os dias. Em algum momento você vai influenciar a decisão de alguém. É aquilo que eu falei. Pessoas já chegaram para mim e falaram assim, putz, eu tava triste hoje, tipo, e eu vi você e você falou um negócio que... Né? E olha que eu nem tenho esses programas que algumas rádios têm, motivacional, que o cara faz aquele vozeirão e lê aquela poesia bonita. Eu não faço isso. Na rádio que eu trabalho não tem isso. Mas mesmo assim, uma coisa que você fala, um jeito que você fala, um oi que você dá aqui, muda. Porque é uma companhia. É uma companhia que você não tá esperando. Porque ouvir um podcast é legal, pô, você aprender mais sobre aquele assunto, conhecer mais aquela pessoa. Mas é diferente do que de um programa de rádio desse diariamente, que o cara tá ali, ele não tá preparando uma pauta específica. Ele só tá ali pra te fazer companhia. Ele vai tocar as músicas pra você, pode não ser a música que você gosta, mas ele vai tocar um monte de música ali. Né? E essas músicas já vão causar uma mudança no seu sentimento. E aí, às vezes, ele vai dar um oi, vai mandar um alô, vai fazer uma brincadeira no ar, alguma coisa diferente. Que, puta, aquilo ali faz essa virada de chave ali. Sim. Vini, agora, pra gente encerrar, é um jogo rápido. Jogo rápido, né? Não sei fazer esse negócio rápido. Não. Vini, pra você, a rádio ainda vive? Vive. Uma inspiração no mundo radialista. Pessoa? O que você entendeu? Eu acho... porque radialista envolve TV também. Celso Portiolli. Qual que é o segredo pra manter energia mesmo naqueles dias mais, assim, que você tá meio turbulento? Você tem que aprender a fazer uma outra... Qual é a palavra? Uma outra psique. Você tipo um alter ego. Isso, você tem que ter um alter ego. O que te motiva a continuar fazendo rádio hoje? Sinceramente, eu adoro a minha profissão, mas o principal motivo, pagar as contas. Adoro, é muito legal,
Mas pagar as contas é o que me faz acordar todo dia e apertar o botão lá. Vini, qual que é a música que não pode faltar na sua programação? Ai, meu Deus, isso é tão difícil Uma perguntar isso pra um programador. Não dá pra fazer essa resposta. Alguma música dos anos 2000. Eu não vou falar qual. Não tem, porque não tem. Mas tem uma música dos anos entre 2000 e 2000. Anos 2000. Por último, o que faz você ser um bom radialista e um profissional? E também mandar um recadinho pro pessoal que tá pensando em ir pra rádio. Eu acho que eu não vou nem falar o que me faz ser um bom radialista. Eu acho que faz um bom radialista é ter a vontade de aprender. Uhum. A gente até citou aqui. O rádio já passou por um monte de revoluções. Se você ficar parado achando que o mundo inteiro vai ficar parado sempre, você não vai para lugar nenhum. Essa não é a profissão para você, né? Hoje em dia, como a gente falou, o radialista não precisa ter voz bonita. Antigamente precisava ter vozeirão, agora não precisa mais. Agora você só precisa ser sincero, parecer sincero, parecer natural. Mas você tem que ter disposição para estar sempre aprendendo, né? E para quem quiser fazer, infelizmente aqui não tem mais o curso de comunicação, né? Não tem. E infelizmente o curso de jornalismo não dá permissão para trabalhar como locutor de rádio, dá permissão para você trabalhar como jornalista, né? Mas você pode tentar entrar no rádio de outras formas, trabalhando, sei lá, como secretário, e depois ir com o tempo e, quem sabe, um dia, né, você ganha alguma chance de fazer alguma coisa e com o tempo você ganha o certificado de profissional, porque é uma profissão regulamentada, assim como o radialista, o jornalista, o publicitário tem o DRT, o locutor também, o apresentador de rádio também tem um DRT de comunicador. Se alguém sem esse DRT chega lá para falar, ele não pode. Então, assim, vai atrás de tentar encontrar a forma de você fazer. Começa a fazer, sei lá, um podcast, abre um podcast. Quero praticar, abre um podcast, ou então combina com amigos, vai fazer podcast. Podcast é literalmente um programa de rádio gravado, hoje com vídeo. Adentra na profissão de algum jeito. Isso, entra. Uma hora, se rádio é uma coisa que você gosta muito, uma hora vai acontecer, assim. Só que você tem que ter uma noção igual eu tive. Pode ser que não seja aqui, pode ser que você tenha que viajar pra fora do país, do estado, achar alguma coisa lá em Aracaju. Sei lá. E aproveitar as oportunidades também, né? Assim. Aproveita as oportunidades, é isso aí. Vini, muito obrigada pela sua participação. De nada, se comigo. deixar, eu fico aqui até amanhã, e aí eu vou trabalhar amanhã rouco, gente. Vocês não têm Foi um noção. prazer ter você aqui. Eu tenho certeza que muita gente se sentiu tocada a seguir também a profissão. E eu espero que eu possa escutar mais na rádio também, porque né, Pode. eu posso. E Pode aqui escutar. também a pessoa tá vendo você de um outro lado também, Um né? outro Verdade. Tem um lado que eu não mostro. Não, tá tudo bem a gente se jogar, trocar de carreira, começar em um, terminar em outro e seguir o que a gente ama. Então foi um prazer mesmo ter você aqui no Comunica. É isso aí. E olha, para vocês que estão fazendo a faculdade, né, boa sorte. Um recado que eu poderia dar agora para essa área de publicidade de vocês, assim, no mercado de rádio, ele é muito abandonado no mercado publicitário hoje em dia. Aquilo que eu falei no começo, acho que em off eu falei, tem essa ilusão de que rede social é uma coisa muito... Não é, gente. Uma hora vai vir alguma outra coisa que vai derrubar a rede social e vocês vão ver que o rádio é a única coisa que vai continuar ali, né? Funcionando do mesmo jeito. Tudo em constante né? evolução. Então assim, não abandonem o rádio, vocês são publicitários, né? Foquem na publicidade do rádio também, né? Sejam mais criativos para a publicidade do rádio. Lembre das musiquinhas, os jingles que fazem as pessoas grudarem. Pode tudo. Sejam criativos para essa área também, porque é bem legal. Pessoal, então foi isso. Estamos encerrando mais um episódio do Comunica Podcast. Muito obrigada, Vini, pela sua presença. Obrigado pelo convite. Gente, não esqueçam de ativar o sininho, dar o joinha. E toda quarta-feira, ao meio-dia, a gente tem episódio novo. Então é isso.